Eu gostaria de trazer algumas questões da PEMES 2025, compartilhar aí com os alunos. Para quem for fazer prova da PEMES, eu gostaria até de dar uma força e uma ajuda àqueles que realmente querem poder fazer essa prova. E eu não tenho dificuldade nenhuma em resolver essas questões, tá? De uma forma assim humilde. Não tenho dificuldade. E eu gostaria de passar isso para aqueles que me acompanham. Eu gostaria de compartilhar esse texto aí, vamos começar a ler, que diz assim: a primeira questão. Observe o trecho abaixo que aborda diferenças entre língua escrita e língua falada. A primeira coisa que eu tenho que compreender é que a língua escrita ela precisa de formalidade. E a língua falada não precisa de formalidade. O cotidiano, você não precisa de regras. A questão é, abre aspas, vamos lá. Mas por que falamos de um modo na fala propriamente dita e falamos na escrita de outro, tão diferente do registro anterior, que afinal lhe deu origem? Vamos analisar até aqui essa questão. Vamos analisar até aqui. Eu te pergunto, o que deu origem à escrita? Foi a falada, ou seja, foi a fala, certo? Então você concorda comigo que deu origem à escrita foi o que foi da forma que falamos ou a fala. Aí ele diz, tão diferente do registro anterior. Ele diz que a escrita é tão diferente do registro anterior. Qual é o registro anterior? A fala, que afinal lhe deu origem. Quem deu origem? Mais uma vez, a fala. A fala que deu origem à escrita. Então eu tenho que entender o sentido dessa primeira frase, para eu poder já começar a dar continuidade no texto. Vamos lá. É consenso, ou seja, é de acordo com todos, todos pensam da mesma forma, que as dificuldades principais são oferecidas pela gramática. Então aqui ele já está tomando um posicionamento. Ele diz que as dificuldades principais são oferecidas pela gramática, cujo conceito dominante é de que seja um rol de regras. Realmente, na gramática ou na escrita, tem várias formalidades e você tem que obedecer às regras. Agora vamos para as questões. A afirmação correta sobre a estruturação e o significado desse pequeno texto é, primeira coisa que ele pergunta, a estruturação e depois o significado desse texto. Mas vamos por eliminação. Vamos fazer essa questão por eliminação. Eu vou começar pela letra B, porque eu sei que a letra A já é a correta. Depois eu vou estar falando sobre ela. Mas por que a letra B ela é incorreta? A gramática é bem vista pelo autor do texto? Não. Eu já verifico que aqui ele mesmo já faz uma crítica das dificuldades da gramática. Então, ele não olha a gramática bem vista. Né? Então, ele é contrário. Então, essa aqui já está fora. Errado. Vamos a outra. O pronome que, sublinhado, aqui se encontra ele. O pronome que, sublinhado, no texto, se refere à língua escrita? Não. Porque quando você dá continuidade, diz assim, ó, mas por que falamos de um modo, na fala propriamente dita, e falamos na escrita de outro, tão diferente do registro anterior? Esse registro anterior aqui, ele se refere à fala ou da forma que falamos. Aí ele dá continuidade. Que, isso aqui é um conectivo referencial. Esse conectivo faz referência a algo, ou seja, faz referência ao registro anterior. E o registro anterior, por sua vez, faz referência à fala, ou da forma que falamos. Não sei se deu para entender. Qualquer coisa você diminui e tenta pensar naquilo que falei, tá bom? Então, o pronome que sublinhado no texto se refere à língua escrita? Não. Se refere à língua falada. Letra D. Há um ensinamento no texto que nos diz que a língua escrita deu origem à língua falada? Não, de cara eu vejo que é a língua falada que deu origem à língua escrita. Está fora também. Agora, preste atenção nessa questão. Ao dizer que é um consenso, se é consenso, de acordo com todos. Todos têm o mesmo ponto de vista. Aí ele continua. O autor do texto nos informa que nem todos pensam da mesma forma. É contraditória, essa parte aqui, ela é contraditória ao consenso, porque consenso é que todos estão de acordo. Aí ele diz que o autor do texto nos informa que nem todos pensam da mesma forma. Então, é uma questão que ela é contraditória. Então, todas, a B, a C, a D e a E, elas estão erradas. E aqui eu te mostrei, né, por que cada uma delas há um erro. Agora, vamos para a primeira. Por que a letra A, ela é a correta? Quando você lê o texto, a parte da estrutura do texto, assim como o seu significado, diz assim, ó, mas por que falamos de um modo, na fala propriamente dita, e falamos na escrita de outro, tão diferente do registro anterior?
que, afinal, deu origem a outro. Quando você percebe isso, não há uma resposta direta a essa pergunta no texto. Em vez de responder, o autor apenas comenta que as dificuldades principais estão na gramática, mas não explica o motivo da diferença entre a fala e a escrita. Então você vai perceber que ele não fala sobre a diferença da fala e da escrita, mas sim ele começa a falar das dificuldades principais que estão inseridas na gramática. Então ele não dá, realmente a pergunta feita do texto não é respondida, tá bom? Então eu gostaria que você pudesse, né, analisar. Eu fiz esse texto, vou fazer para o próximo agora, vou observar o próximo aqui, tá? Para não ficar muito extenso o texto, eu vou ter que fazer algumas perguntas de pular, tá? Então vamos lá. Questão de número 2. Os animais estão presentes como referência em nossa linguagem diária. Isso aqui é tranquilo, né? Realmente, né? Às vezes as pessoas chamam, né, a pessoa algum nome de um animal, né, até de uma forma ofensiva. Isso aí não é legal. Mas ele aqui, que me confirma que é a linguagem diária, né? A expressão sublinhada abaixo que mostra seu significado corretamente indicado é. Então ele já está dizendo aqui que quando você utiliza o nome de um animal, é porque você está fazendo referência a algo, né? A interpretação de alguma coisa. Fica então ali, eu posso dizer assim, de forma implícita, aquilo que está sendo falado, que não é falado de uma forma mais clara. Mas aí, conforme você fala o nome do bicho ou do animal, você já sabe do que se refere. Então vamos lá. Letra A. O jornalista considerou a instituição um ninho de cobras. Aí ele diz, um lugar perigoso para a saúde? Letra B. O comandante soltou cobras e lagartos no trabalho realizado. Significa aspecto sigiloso? O presidente considerou a atitude do ministro como uma cachorrada, um ato violento? Os jornais diziam que a Assembleia Espanhola estava cheia de ratos. Gente desonesta? Então ele está dizendo ali, cada uma parte dessa aqui sublinhada, ele está dizendo para você se faz referência a essa frase, um lugar perigoso para a saúde. Quando você vai analisando as questões, por exemplo, ninho de cobras. Ninho de cobras significa cheio de pessoas traiçoeiras ou mal intencionadas, e não lugar perigoso para a saúde. Quando você vê a letra B, quando você vai para a letra B, cobras e lagartos, ou seja, o comandante soltou cobras e lagartos. Significa falar mal, criticar com raiva e não revelar aspectos sigilosos. Vamos para a letra C. O presidente considerou a atitude do ministro como uma cachorrada, um ato violento. Cachorrada significa ato de deslealdade, maldade ou falta de respeito, e não um ato violento, tá? Nessa parte aí, significa deslealdade, maldade ou falta de respeito. Agora, a letra D. Jornais diziam que a Assembleia Espanhola estava cheia de ratos, gente desonesta. Quando você vê a letra D, realmente, né, você já sabe que ratos tendem a ter muitas das vezes gente desonesta, né? Às vezes, o rapaz é um rato, ou seja, você fala que ele furta ou que ele rouba. Então o rato tem mais essa parte aí, né, de desonestidade, né, de furtar alguma coisa. Aqui ele fala gente desonesta, realmente. Eu estou falando assim de uma forma mais específica, mas é muito mais ampla do que eu falei agora. Mas só para você ter assim mais ou menos a ideia. Então a letra D seria correta. Agora vamos ver por que a letra E não é correta. Os namorados estavam como dois pombinhos, aquecendo-se repetidamente. Ou seja, dois pombinhos significa casal carinhosos e apaixonado, e não aquecendo-se repetidamente. Então, quando você vê as questões, é uma questão de você analisar. Ela não tem dificuldade nenhuma. Aqui são duas questões que elas podem ser conquistadas. São dois pontos que você leva devido à interpretação de texto. Eu vou ficar por aqui e depois eu vou dar continuidade agora na terceira questão. Mas para o vídeo não ficar extenso, aí quem quiser acessar o outro vídeo pode acessar.